Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar o nosso mini curso de ASP.NET Core usando o Visual Studio Code e a ferramenta de linha de comando netcli. Na semana anterior eu criei a nossa Web API, que representa o nosso back-end. E a partir de agora nós vamos partir para o desenvolvimento do front-end com Angular. Eu já criei um componente usuário na nossa aplicação usando o Angular CLI e já defini um item de menu usuários que está sendo renderizado na nossa aplicação, mas que está exibindo apenas um texto. Então, abrindo a execução da nossa aplicação, nós temos atualmente o seguinte resultado. Eu já incluí esse item e ele está exibindo esse texto. O meu objetivo é renderizar neste componente uma relação de usuários que vai ser exibida no lugar desse texto, que vai ser renderizado pelo componente que eu criei, usuário componente. Então, abrindo o nosso projeto, indo aqui na pasta onde eu criei o componente, que é a pasta usuário, o arquivo HTML do componente está exibindo somente esse texto. O arquivo da lógica do componente ainda não tem nenhuma lógica. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que definir primeiro aqui uma variável que vai armazenar uma lista de usuários. Mas antes disso, eu preciso criar aqui na minha aplicação uma interface que representa um usuário na pasta usuário. Então, eu vou dar o comando, eu vou usar o Angular CLI, eu vou dar o comando ngGenerate interface, que vai me gerar uma interface na pasta usuário com o nome usuário. O comando --dir/run do Angular, ele permite que você execute um comando e ele te dê uma prévia, ou seja, ele não efetivamente realiza nada, ele só te mostra como seria a execução do comando. E depois você pode executar removendo esses parâmetros. Então eu vou abrir aqui um terminal de comando, estou na pasta do projeto, ó, se eu dou um dir, então eu vou entrar na pasta do meu componente. Então eu estou aqui, ó, eu tenho a pasta usuário e eu vou dar o comando ngGenerate interface. Eu quero que seja gerado na pasta usuário com o nome do usuário. Usuário. E se eu der --dry-run, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma prévia, ele vai executar, mas não vai efetivamente fazer nada. Ele só vai me mostrar como seria. Olha lá, ele vai gerar o arquivo usuário.ts, que vai representar a minha interface na pasta usuário. É exatamente isso que eu queria. Então agora eu vou executar removendo os parâmetros, para ele criar efetivamente a interface. Ó, ele criou a interface, eu vou voltar aqui para o Visual Studio Code, e está aqui a minha interface. Nessa interface, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a nomenclatura aqui, vou usar a nomenclatura do C#, que coloca a letra I na frente do nome. Então eu estou criando uma interface com o nome de iUsuário. E a seguir aqui, vou definir essa interface com as mesmas informações que eu defini aqui, ó, na minha pasta Models, na minha classe usuário. Usuário ID, nome, senha e e-mail. Só que eu vou usar a nomenclatura do JavaScript. Eu vou colocar tudo em minúsculo. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui essa interface. Eu vou colocar usuário ID, number, aqui é código TypeScript. Depois seria o nome, que é string, depois o e-mail, que é uma string, e depois a senha, que é uma string. Então eu estou exportando a interface e o usuário de forma que ela vai poder ser acessada por qualquer recurso do meu componente. Então defini aqui na pasta, então eu posso voltar aqui para o meu componente e definir aqui, ó, usuários. Vou definir aqui o código, vai ser iUsuário. Aqui eu vou incluir uma referência, vou dar um import em iUsuário. Ele importou aqui para mim. Então agora eu tenho uma variável usuário que vai receber uma relação de usuários. Com isso, eu já posso partir para o desenvolvimento aqui da interface, da view, né, que vai ser renderizada. Então, ao invés disso aqui, vamos definir agora, pelo menos iniciar o desenvolvimento da nossa interface do usuário. Então, conforme eu for desenvolvendo a interface do usuário aqui, eu vou estar exibindo aqui na página o resultado do código que eu vou estar criando aqui. Isso é possível graças ao recurso do Live Reload do Angular. Então aqui eu vou iniciar
vou definir um cabeçalho H3, que eu vou chamar de usuários. Então, se eu abrir a página, ó, olha lá, usuários. Então, a seguir eu vou definir um button. Estou usando aqui os recursos do Bootstrap, né? Um button btn primary, e aqui eu vou colocar incluir usuário. É um botão para incluir o usuário. Então, se eu abrir a página, ó, lá, ele já está me mostrando o botão incluir usuário. A seguir, eu vou usar aqui uma diretiva do Angular, que é a diretiva ngIf, e eu vou definir a seguinte lógica. Aqui eu vou avaliar se não existirem usuários, ele vai exibir aqui a mensagem: não existem usuários para exibir. Ó, como não existem, ele já está exibindo a mensagem: ó, não existem usuários para exibir. Por quê? Porque minha variável usuário está vazia. Então agora eu vou iniciar o desenvolvimento de uma tabela onde eu vou exibir os meus usuários. Então eu vou definir uma class table inicialmente, e aqui eu vou definir o cabeçalho e o corpo. Então o cabeçalho eu uso o tHead, o tr. Então aqui eu vou estar exibindo o nome, e-mail, a senha e o comando. Então se eu exibir, está aqui, ó, nome, e-mail, senha e o comando que eu vou dar. Então eu já estou montando a minha interface. Agora, essa diretiva ngIf, vamos ver um pouquinho mais como ela funciona. Essa diretiva é uma diretiva do Angular que ela remove ou então ela recria o elemento no nosso DOM a partir de uma expressão avaliada. No nosso caso, eu estou avaliando se a variável usuário não contém informações. Se ela não contiver, eu vou exibir essa mensagem. Então é assim que funciona o ngIf. Agora, a seguir aqui no corpo, aqui eu estou exibindo o cabeçalho, olha. E aqui eu vou exibir as informações que vão vir lá da minha Web API. Então aqui tem que ser um código dinâmico. Então para isso eu vou copiar e colar aqui para ganhar tempo. Eu vou usar uma outra diretiva que é o ngFor. E aqui eu estou usando também o comando TypeScript let. Então o ngFor, vamos entender como ele funciona rapidamente. Ele é uma diretiva que itera sobre uma coleção de dados e ela é usada para customizar a exibição de dados. No nosso caso, eu vou atribuir o conteúdo da minha variável usuários ao usuário e depois eu vou percorrer usando o ngFor e vou exibir o valor contido aqui em usuário. Para fazer isso, eu estou usando a interpolação, que é uma expressão a um valor contido em colchetes duplos. Então, essa interpolação ela utiliza a notação de chaves duplas para exibir dados na tela. Ela suporta processamento de expressões, adição de filtros, exibição de valores e etc. Então, no nosso exemplo, eu vou atribuir com let. A palavra-chave let, ela declara uma variável local, que vai ser o usuário, no escopo do bloco atual, que é o ngFor aqui. E eu vou iterar e vou exibir o nome, e no nosso exemplo aqui, eu vou exibir o nome, o e-mail e a senha. E aqui eu estou definindo outros dois buttons. Então aqui ele não está exibindo nada porque eu ainda não estou recebendo as informações da minha Web API. Então voltando aqui à nossa interface, ela já está mais ou menos delineada. Aqui, para tornar a coisa um pouquinho mais inteligente, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa lógica aqui e vou fazer assim, ó. Porque o que está acontecendo aqui? Ele está exibindo o cabeçalho mesmo não tendo informações. Então eu vou colocar uma lógica aqui, ó. Vou remover isso aqui. Esse table não existe. E eu vou remover esse not aqui, ó. Então aqui, se não existir informações, ele exibe essa mensagem. Se existir, ele vai exibir a tabela. Então, como atualmente não existe, tá vendo? Eu vou ver como resultado final. Aqui eu tenho que esquecido. E agora, como resultado final, ó, ele exibe só a mensagem não existe usuários. Dessa forma, eu defini no meu componente usuário, a parte HTML, o meu esboço da minha interface. No meu componente, eu não estou recebendo informação nenhuma da minha Web API. Então, na próxima aula, eu vou criar um serviço que vai buscar os dados lá na minha Web API e vai exibir aqui no meu componente. Até a próxima semana.